senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando o CC, com a segunda parte, a parte B, da prova da Polícia Militar do Estado do Ceará de 2006. Senhores, vamos fazer o comentário dessas 4 questões, que são questões retiradas, as 4 questões finais dessa nossa prova. E neste vídeo faremos também alguns comentários, ou seja, o comentário dessas 3 questões sobre o princípio de estudo da lógica no campo da matemática. Senhores, vamos ao 42. Problema 42, ou a questão 42 vem assim. Um capital aplicado a juros simples mensais dobra em 5 meses. A taxa mensal de juros foi de... Então, senhores, o pedido do problema é a taxa e em meses. Então, vamos considerar aqui do problema, ou retirar do problema, o capital que não conhecemos, vamos denominar de C. O tempo de aplicação desse capital foi ser 5 meses. Vamos representá-la por 5M. A taxa, que é o pedido, vamos simbolizar por I. E já que está o tempo em meses, a taxa nós vamos determiná-la também em meses. Esses 2 dados devem caminhar na mesma unidade de tempo, no caso. E o montante, os senhores, já que o capital vai dobrar, né, vamos trabalhar com esse M valendo o capital 2 vezes o capital inicial, já que ele é C. Senhores, vamos usar a condição do montante. Quem é o montante? É o capital mais os juros. Quem é os juros dentro do juros simples? É o CIT. Então, ficamos com o C mais o CIT. Senhores, colocando aqui o C na evidência, nós ficamos com M igual a C que multiplica 1 mais o IT, sendo a fórmula, no caso do montante dos juros simples. Senhores, vamos usar aqui agora a fórmula do montante e o quem é quem. No nosso caso, retirando aqui os dados do problema, ficamos com o 2C, que é o nosso M, valendo o C, que é o capital, que multiplica 1 mais o I vezes o 5, e o tempo em meses. Senhores, nessa equação dá para a gente cancelar o C. Ficamos então com 2 igual a 1 mais 5i, ou I vezes 5. Já que a nossa meta é o I, senhores, vamos resolver ou isolar o I no segundo membro dessa equação, trazendo o 1 a primeiro membro, e retirando aqui ou isolando o valor do I, ficamos a depender de 1/5. Que poderá ser até uma resposta satisfatória, mas já que está em percentual, em porcentagem, o I sobre o 1 sobre o 5 que vale o I é o 0,2, que em termos percentuais, senhores, é 20%. E já voltamos a citar que o tempo está em meses, a taxa também o é. Então, senhores, vamos ter condições de responder, a opção correta é a B. Senhores, vamos a uma outra questão sobre áreas, caso uma geometria. 43. A área do triângulo retângulo isósceles, cuja hipotenusa mede 2 raiz quadrada 2 metros, é igual a... As 4 opções. Então, o pedido do problema é a área de um triângulo retângulo isósceles. Vamos considerar sendo esse nosso triângulo, ou seja, retângulo isósceles, senhores, os 2 catetos são iguais e vamos denominá-los de L. Nesse triângulo retângulo aqui em A, se esse triângulo é isósceles, necessariamente os 2 ângulos agudos medem 45 graus. E aí, senhores, para chegarmos à área, que é o pedido, se a gente conseguir matar esse L, determinar esse L, chegamos ao final do problema. Então, vamos usar a circunstância do seno. Quem é o seno do 45, senhores? É o seno de um ângulo, é cateto oposto aos casos, trabalhando, por exemplo, em relação ao ângulo C. É o lado oposto, que no caso é o L, sobre a hipotenusa, que é o 2 raiz quadrada 2. Senhores, mas quem é seno de 45 graus? É o raiz quadrada 2 sobre 2, valendo a igualdade anterior. Senhores, aqui dá para a gente, nessa equação, para facilitar um pouquinho, dá para a gente cancelar, ó, esses 2. Então, vamos ficar com L valendo raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, senhores, que dá a raiz quadrada do 4. Podemos, então, trabalhar com L valendo 2. Se matamos ou determinamos o L, tranquilamente, para você aplicar uma das maneiras de calcular a área desse triângulo, a velha tradicional, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é o cateto L, a altura também. Então, senhores, ficamos a depender do 2 vezes 2 dividido por 2,
que fica a valer então 2 metros quadrados em termos de opções ou alternativa C. Senhores, vamos a 44. Os segmentos AB e CD são perpendiculares e se interceptam no ponto E, comum aos dois segmentos. Então, vamos fazer aqui uma figura. Temos, digamos, um segmento AB que intercepta-se perpendicularmente com o segmento CD no ponto E. Bom, se BE é igual a CE, segmento BE é igual ao segmento CE, e por sua vez o segmento AE é igual ao segmento DE. E as áreas dos triângulos CBE e ADE, a área desses dois triângulos, ou seja, o roxo e o vermelho, são respectivamente 10 e 8 metros quadrados. A distância de BAD, nosso amarelo aqui, é igual a... Então, senhores, o pedido do problema é justamente essa distância. Então, vamos começar o trabalho. Vamos primeiro considerar o BE e o CE, que ele cita que são iguais, vamos denominá-los de X. Ora, senhores, o BE e o CE, estamos a denominar de X, dá para a gente chegar a trabalhar com a área do triângulo CBE, a área do roxo. A área podemos trabalhar como sendo base, que é X, e a altura, que é X, dividido por 2 igual a 10. Senhores, dá para a gente então matar o valor de X, que no caso é raiz quadrada de 20. Vamos batalhar por esses dois valores aqui, X e Y. O X já se foi. Se tivermos o X e o Y, dá para a gente chegar ao BD usando o teorema de Pitágoras. Vamos para cima do Y. O AE é igual ao DE, que vamos denominar de Y, ao vermelho no caso aqui. AE e DE. Senhores, também usando a área do triângulo que é dado do vermelho, que é 8, então podemos dizer que base vezes altura é o y vezes y sobre 2 igual a 8. Isolando esse y, ficamos com y ao quadrado igual a 16, o y é 4. Bom, senhores, já temos o x e o y, vamos partir agora para cima do BD. Usando o teorema de Pitágoras no triângulo DBE, também que possui a hipotenusa vermelha, que é o pedido, podemos dizer que o BD ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Senhores, nós temos x ao quadrado é 20, y ao quadrado é o 16. Ficamos a depender o quadrado de BD, 36. Senhores, extraindo a raiz quadrada de 36, chegamos ao BD. Podemos trabalhar ao citar que a opção correta do problema é a opção B, ou seja, 6 metros é a dimensão ou a distância BD. Senhores, da 45, um problema sobre a equação em segundo grau. As raízes dessa equação x2 bx mais c igual a 0 em c menos 1 e 3. Se o c, termo independente, é 3, os valores de a e b são respectivamente. Então, senhores, o pedido do problema vem ser os coeficientes das variáveis x2 e bx e a variável primeiro grau, variável segundo, que é o a, variável primeiro grau, coeficiente da variável primeiro grau, que é o b. É o pedido, ou são os pedidos. Gente, vamos usar a fórmula fatorada da equação segundo grau. Se nós temos a x2 menos bx mais c, podemos trabalhar com essa equação fatorada em cima das raízes, sendo a que multiplica x menos 1, x menos xi, que multiplica x menos x2. Multiplica a diferença entre as duas raízes, igual a 0. Bom, temos as raízes que são citadas no enunciado do problema, menos 1 e 3. Usando as respectivas raízes, senhores, na condição fatorada, e multiplicando esses termos entre si, esses dois binômios, x mais 1 vezes o x menos 1, ficamos com a que multiplica esse pessoal aqui, dá x ao quadrado, menos 2x menos 3 igual a 0. Senhores, só para querer ficava com esse a, mas já que esse a é o coeficiente da variável segundo grau e traz uma equação de segundo grau, podemos dividir essa equação por a, ou seja, já podemos considerar diferente de 0. Então, dividindo essa equação por a, ficamos com x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Senhores, já podemos comparar ou tirar dados. Olha, o c tem que ser 3. Então, aqui encontramos menos 3. Para esse C3 chegar a C3, é só multiplicarmos essa equação por menos 1.
ficamos com menos x2 mais 2x mais 3 igual a 0, que é o caso do C citado. Bom, comparando a equação origem, a x2 mais bx mais c, nós tiramos aqui já o C que é dado, e daqui tiramos que o A é menos 1 e o B é 2. Então, senhores, opção do correta do problema, alternativa correta, opção A. Senhores, vamos às ideias da lógica. Assinala a opção correta. Então, nós temos aqui, a princípio, 2 quadradinhos com a numeração 2 vezes a 3, dividido, fração, por 3, mais o agrupamento de 2 e 1. Senhores, temos aqui as opções também em cima dos quadrinhos. Vamos então fazer da seguinte forma. Desses dados, nós podemos tirar aqui a numerador da fração, nós temos 2 vezes 3, divididos por 3, mais 2 vezes 1. Aliás, 2 e 1, o agrupamento 2 e 1, que é o 21. Senhor, nessa fração podemos simplificar o 3, ficamos a depender de quem? De 2 mais 21, que é 23. Então, o agrupamento 23, olha só, agrupamento 2, 3, formamos o número 23. Em termos de opções corretas, senhores, a opção correta é a D. Gente, vamos a qual é o maior. 7 raiz quadrada 36, 6 raiz quadrada vezes a raiz quadrada 49 e assim por diante. Vamos ter que calcular de um por um. Então vamos ficar com 7 vezes raiz quadrada 36, é o 7 vezes 6, que é o 42. Aqui ficamos com 6 vezes 7, que é o 42 novamente. 5 vezes 8 dá 40 para C. Dá D dá 8 vezes 5, que é a raiz quadrada 25. Finalmente 6 vezes 8, que é 48. Eles estão interessados porque é o maior, senhores. Não tem problema agora da gente verificar a opção correta do problema. É a E. É uma questão simplesmente você fazer o quadrado, extrair a raiz quadrada desses quadrados perfeitos. Pois, senhores, uma mais interessante um pouquinho. Ele cita que se o triângulo elevado ao triângulo elevado ao quadrado é o 729, então calcule o quadrado elevado ao triângulo elevado ao triângulo. Ou seja, traz aqui um problema de potência. Como fazemos? Vamos fatorar esse 729. Senhores, fatorando 729, nós vamos ficar na dependência de 3 elevado a 6, né? 729 é o 3 elevado a 6. Ora, vamos escrever o 6 na forma fatorada. Podemos trabalhar com ele sendo 3 vezes 2. Então, senhores, nós podemos agora citar, olha só, ficamos a depender de 3 elevado a 3 elevado ao quadrado. Aqui podemos então retirar que o triângulo tem valor numérico 3, triângulos, tem valor numérico 3 e o quadradinho 2. Pronto. Vamos partir para o pedido. Então, senhores, vai ficar como no caso, quadradinho elevado a triângulo elevado a triângulo. É o 2 elevado a 3 elevado a 3. Senhores, potência de potência. Conservamos a base, multiplicamos os expoentes, ficamos com 2 a nona, 512. Opção correta do problema é a D. Tem jeito com mais, valeu, bons estudos e até a próxima.